O Evangelho de hoje nos mostra a conversa entre Jesus e seus discípulos após 3 eventos importantes. Primeiro, após a primeira missão dos discípulos, e depois da confissão de Pedro sobre Jesus ser o Messias de Deus. Por último, aconteceu após a transfiguração, onde Pedro, Tiago e João testemunharam a glória de Jesus. Após esses eventos, uma rivalidade começou a surgir entre os discípulos, possivelmente por ciúmes ou vaidade. Jesus percebeu o desejo de se vangloriar nos corações dos discípulos, e os ensinou sobre a importância de reconhecer a humildade e o serviço como virtudes. Ele alertou para a importância de lidar com o pecado desde o início, para não permitir que ele se enraize e se torne um problema maior no futuro. Hoje somos convidados a seguir os conselhos de Jesus e estar aberto aos seus suaves sussurros de graça, para que possamos crescer em santidade e alcançar a verdadeira grandeza em seu reino. Que o Divino Espírito Santo nos ilumine e tire de nós todos os desejos de sermos maiores ou melhores do que os nossos irmãos, que Ele nos ajude a vivermos conforme os ensinamentos de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos do 46 ao 50. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: Quem receber esta criança em meu nome estará recebendo a mim. E quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome. Mas nós lhe o proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: Não o proibais, pois quem não está contra vós está a vosso favor. Palavra da salvação. Esta conversa entre Jesus e seus discípulos ocorreu imediatamente após 3 acontecimentos. Primeiro, foi depois que os discípulos retornaram da primeira missão que Jesus os enviou. Segundo, aconteceu depois que Pedro professou a sua fé, dizendo que Jesus é o Messias de Deus. Terceiro, aconteceu depois da transfiguração, quando Jesus levou Pedro, Tiago e João ao monte, para revelar a sua glória. Após estes 3 acontecimentos, parece que uma certa rivalidade começou a se desenvolver entre os discípulos. Talvez a confissão de Pedro tenha causado ciúmes nos demais, ou talvez os discípulos que não foram levados ao monte da transfiguração tenham ficado com um pouco de ciúme. Mas seja qual for o motivo, Jesus está lidando com o que é o início da vaidade dos discípulos. Comentando esta passagem, São Cirilo de Alexandria observa que a primeira tática do diabo na guerra espiritual é despertar desejos carnais em nossas almas, para nos manter cativos no desejo de seus prazeres. Mas, quando o homem consegue escapar desses desejos mais básicos e carnais, o diabo causa o pecado espiritual, nomeadamente egoísmo e vaidade. Os discípulos lutaram contra esse desejo de se vangloriar, de serem considerados os maiores. Nosso Senhor fala aos discípulos, vendo as intenções de seus corações. Esta é uma linha muito importante. Basicamente, Jesus entendeu que o desejo de se vangloriar está apenas começando. Da mesma forma, quando as ervas daninhas começam a crescer, elas são facilmente arrancadas pela raiz. No entanto, se você deixar crescer por um tempo, as raízes serão mais difíceis de arrancar, e muitas vezes afetarão outras plantas e o solo ao redor da erva daninha. O mesmo acontece com o pecado. Ao trazer gentilmente uma criança para o meio deles, e dizer que o menor de vocês é o maior, Jesus os ajudou a remover a erva daninha desse pecado de jactância, antes que ele se enraizasse profundamente em seus corações. À medida que Jesus continua sua conversa com os discípulos, ele continua a ser gentil, e a abordar uma pequena falha no raciocínio deles. É importante entender isso, porque nosso Senhor sempre quer lidar com nosso pecado assim que ele começa. Quando estamos abertos aos seus sutis sussurros de graça e redirecionamos gentilmente as nossas ações assim que começamos a errar, a nossa atenção à sua amorosa repreensão ajuda a evitar que nos entrincheiremos no nosso erro, seja ele qual for. Praticar a autorreflexão constante ajuda muito aqui. Criar esse hábito
significa que não vemos nosso Senhor como um juiz severo e crítico. Antes, nós o vemos em sua gentileza e cuidado. Esta imagem de Jesus, trazendo gentilmente a criança diante dos discípulos, para ensinar-lhes a verdadeira grandeza, deveria nos ajudar a compreender que nunca devemos ter medo desses suaves sussurros de graça. Pense hoje em como nosso Senhor aparecerá diante de você e lidará gentilmente com os pequenos pecados contra os quais você luta. Naturalmente, todos os pecados graves devem primeiro ser tratados com firmeza. Mas, quando todos os pecados maiores tiverem sido removidos da sua vida, esteja atento aos suaves e graciosos sussurros da graça, com os quais Jesus quer remover todos os pecados que você tinha no início, e até mesmo todos os defeitos espirituais. Apegar-se a essas graças é o caminho mais seguro para crescer em santidade e permitir que nosso Senhor o conduza à sua gloriosa vontade, que o tornará verdadeiramente grande em seu reino. Oremos. Meu gracioso e gentil Jesus, agradeço-te pelas muitas maneiras pelas quais tu vem até mim, mostrando seu amor e graça. Ajude-me a ver claramente os hábitos que preciso mudar, para que até mesmo o início do menor pecado da minha vida possa ser erradicado. Eu te amo, meu Senhor. Ajude-me a amar o Senhor de todo o coração. Jesus, eu confio em vós.